Fala, imigrantes! Maurício Oliveira, mais uma vez com vocês no canal Imigrantes de Valor. Pessoal, eu agradeço a sua atenção aí de estar conosco nesse vídeo mais uma vez. E também eu quero trazer a história de um amigo nosso que vai te incentivar e te orientar na sua vinda para Portugal. Mas editor, roda a vinheta. Meus amigos, hoje nós vamos conhecer a história do Cassiano. O Cassiano, ele também é brasileiro e veio de Curitiba. E nós vamos aprender um pouquinho com a história dele. Nós vamos ser incentivados e também ser orientados mais uma vez nesse vídeo aqui, tá certo? Ô Cassiano, é um prazer estar contigo aí, nesse momento aí no nosso canal, prazer. Tá certo? E se apresenta pro pessoal aí pra gente começar a nossa conversa. Fala, imigrantes, tudo bem? Prazer, eu sou o Cassiano, vim de Curitiba, do Paraná, agora em final de janeiro, dia 31. Cheguei em Portugal, dia 1º de fevereiro, cheguei aqui na cidade de Loulé, que é perto onde nós estamos aqui é Vila Moura. Estamos aí, buscando uma qualidade de vida melhor, buscando uma segurança maior do que aquilo que a gente não tinha no Brasil e buscando realmente o melhor para nós, para nossos filhos, né, nossa família. É o que a gente sempre tem em mente. Legal. Ô Cassiano, é interessante pensar no que você comentar aí, que muitos imigrantes, quando saem do país, o desejo, o objetivo é ter uma qualidade de vida melhor. Sim. Mas é claro que no decorrer da nossa conversa, pessoal, a gente vai encontrar realidades também que a gente enfrenta aqui. Sim. Porque enquanto a gente está no Brasil, a gente imagina a Europa e tem aquela ilusão da Europa maravilhosa. Porém, há desafios também. Nós temos uma qualidade diferente do Brasil? Temos. Sim. Nós temos segurança? Temos. Porém, tem alguns momentos aqui difíceis e a gente vai compartilhar, né? Ô Cassiano, por que você escolheu Portugal? Como que foi mais ou menos para você escolher Portugal? Olha, Portugal foi o seguinte, eu tenho parentes aqui em Loulé, né, que moram aqui já há muitos anos, mas eu sempre tive essa vontade de sair do país, sempre tive essa vontade de morar fora, né? E você acabou com acontecimentos, pandemia e tudo mais, surgiu a oportunidade de eu poder migrar para cá. E eu coloquei isso na ponta do lápis e comecei a estudar, e comecei a ver qualidade, né, tudo aquilo que a gente planeja, né? Sentei com a minha esposa e planejei, pensamos e sonhamos. E acabamos de definir, Portugal, vamos para Portugal, essa vai ser a estratégia, esse é o nosso intuito. Então Portugal foi uma escolha para mim, já de muito tempo, já que eu tenho os parentes aqui, mas foi uma escolha assim, de saber que o país a língua é uma língua mais parecida com a nossa, a qualidade de vida que a gente tem aqui. Claro que existem os problemas como qualquer outro país, mas aqui a gente se sentiu acolhido e se sentiu confiante em vir para Portugal. Tem outros países, mas Portugal foi a nossa escolha para morar, para viver o resto da vida. Ah, legal. Ô Cassiano, você estava até comentando, né? Você tem uma prima da sua esposa que já mora aqui, não é isso? Isso mesmo. E acabou auxiliando aí nesse processo aí. Sim, foi fundamental. Essa prima nossa mora aqui há muitos anos, né? O pai dela também trabalhou muitos anos aqui. E eles nos incentivaram e nos deram um apoio total para vir para cá, com um local para ficar, o NIF, né? Como representante legal. Então, assim, eles foram, nesse ponto, fundamentais para a gente poder vir. Claro que a gente poderia vir numa outra situação sem ninguém, seria um pouco mais difícil, teria outras tratativas, mas a gente teve essa ajuda, graças a Deus, teve essa ajuda, esse apoio, que foi excelente, e daí a gente conseguiu vir com uma condição melhor, uma estrutura um pouco melhor, mas, claro, lutando e batalhando como qualquer imigrante. É, legal. Ô Cassiano, e lembrando também que assim, graças a Deus e graças à ajuda da família também, que deu essa recepção aí da questão do aluguel, a questão do apartamento, porque a gente sabe que Portugal está com um problema no momento de arrendamento e quando se encontra é muito caro, não é isso? É muito caro e os que encontram ainda, né? Porque aqui nem agora nós estamos bem no início praticamente do verão, aqui o Algarve é uma região turística. Então é uma coisa difícil de você arrumar, porque tem muitos ingleses, a vida deles aqui é mais, vamos dizer assim, um pouco mais elevada
e daí você não encontra. E quando encontra é um aluguel muito caro, é uma coisa que você não consegue pagar. Nós, imigrantes, a gente chega para trabalhar na mão de obra, a gente está fazendo o serviço que é entrega, trabalhar com limpeza, trabalhar com recepção, supermercado, né, empregado de mesa. Então você está trabalhando para ganhar aquilo ali e muitas vezes você não consegue arrumar um local ou tem essa dificuldade de arrumar um local por causa disso, porque a gente ganha, o que a gente ganha quase que praticamente ficaria para o arrendamento e as necessidades básicas, né? Então é isso que você tem que ir pontuando e tem que ir pensando, principalmente quem está vindo agora para cá ou quem está se planejando a vir para cá, esse é um ponto importante de você pensar e colocar na ponta do lápis. É interessante e importante, pessoal, porque assim, o Cassiano, ele teve um apoio de familiares na questão de acomodação. Como a gente estava dizendo, o Algarve, na verdade todo Portugal e Algarve acaba sofrendo mais com isso hoje em dia, com o arrendamento, ou seja, tem muita procura e pouca oferta. E ao mesmo tempo, alguns donos, alguns proprietários acabam deixando os valores altos. Hoje em Portugal, março de 2020, abril de 2022, o que acontece? O salário mínimo está em 705 euros. Então, uma boa parte do salário vai para os arrendamentos, porque a gente precisa ter um local para ficar. E aí tem essa grande dificuldade, tanto para encontrar arrendamentos, quanto também no caso de pagar. Isso é. E também tem o calção, que você pode ser que seja necessário. Tem fiador, que muitas vezes os proprietários pedem um fiador, um calção, 2 calções. Então tem todas essas coisas que influenciam, né, a questão do teu arrendamento. Nesse sentido também, pessoal, que o Cassiano disse agora, porque vamos supor que você encontre aí um T1, um apartamento com um quarto, no valor de 400 euros, um exemplo, tá? E aí o dono pede mais 2 calções, então quer dizer, são mais 800 reais que você já tem que dar de início. 800 euros. 800 euros, esse reais aqui ainda faz parte. A gente ainda tem o apego ainda com reais, mas aqui é euro. Euro, 800 euros. Então, se a mensalidade seria, né, o apartamento mensal seria 400 euros, mais 2 calções, mais 800 euros. Então, de início, teria que ter 1.200 euros. É claro que o calção pode auxiliar a pessoa no futuro. Sim. Entretanto, de início, tem que ter esses 1.200 euros para começar ali e ficar tranquilo. Isso é uma questão também que a gente está trabalhando, a questão de educação financeira, junto também aos imigrantes, a família imigrante de valor, porque é muito importante, pessoal. Não é só pensar em trabalho, em aluguel, né, Cassiano? Mas também pensar em educação financeira, pensar no psicológico. Tem várias coisas para a gente tratar e a gente vai conversando de acordo com esse diálogo aqui nosso. Você quer falar alguma coisa ainda dessa questão do aluguel? Eu acho importante, sim, essa questão que o Maurício falou, a questão do aluguel e você se preparar para vir, porque não é simplesmente você vir, é você vir com condições para se manter, para você dar esse arrendamento. Se você porventura venha com a família, você precisa saber o quanto você vai gastar de mercado, locomoção, se você vai conseguir comprar um veículo aqui ou não, se você vai depender de ônibus. Então tudo isso precisa ser pontuado e precisa você pensar, estrategiar para poder vir com segurança. Eu acho que esse também é um complemento disso que você falou. Verdade. Aí o Cassiano comentou esses detalhes aqui, aí eu volto uma fala dele antes, pessoal, porque ele comentou assim que a gente veio. Na verdade, o Cassiano por enquanto veio sozinho. A esposa e a filha, né? O filho, meu menino. O filho continua no Brasil. Eu deixei eles lá porque por mais que eu tivesse uma situação, entre aspas, um pouco favorável, né, do que certamente eu viria como imigrante sem ter ninguém, eu achei por bem deixar eles lá por enquanto, até final do ano, para que eu tivesse isso, tivesse tempo para trabalhar, tivesse tempo para arrendar um local com um preço, né, que seja compatível com meu recurso que eu tenho, né? Você também se ambientar, porque você tem que conhecer, é muito novo, é questão de linguagem dos portugueses, que não é a mesma coisa, você entende, mas tem muitas palavras que eles falam, às vezes eles falam
rápido, a gente fala rápido, mas eles falam normal e a gente acaba não entendendo. Tem a questão do inglês também, que você precisa aprender. Aqui você não... Muitas coisas são dependentes do inglês, então você precisa aprender o inglês. Então eu acabei optando por deixar eles lá, né, em segurança, bem estabilizados. E eu vinha para cá para trabalhar, para começar, dar esse pontapé inicial. E assim que eu tiver segurança, tiver tudo organizado aqui, ok, podem vir para cá, que a gente vai estar bem acolhido aqui. Ótimo, muito legal, o Cassiano, essa questão aí. Então, pessoal, olha só, o Cassiano, que tá na minha cabeça, Cristiano. Mas o Cassiano, então, olha só, ele se planejou. Ele conheceu algumas questões do país, mesmo à distância, tá certo? Quando ele chegou aqui, é claro que quando a gente chega é tudo novo. Por mais que a gente olhe na internet, alguém fala, a gente vê vídeo de YouTube, quando você põe o pé aqui é tudo diferente. Nada como você estar aqui. E a realidade mesmo ali, a sensação, muitas coisas. E aí, a gente vê então que agora ele opta por deixar, por enquanto, a esposa e o filho lá, para se preparar financeiramente também e em breve trazê-los. Até porque, pessoal, graças a Deus também, o Cassiano, ele conseguiu um trabalho logo cedo. Porque, olha só, toda a nossa família Imigrantes de Valor, pessoas que acompanham o canal, a primeira e mais forte pergunta que as pessoas perguntam é: me ajuda, eu quero um trabalho. Eu consigo o trabalho, a mesma profissão que eu faço aqui aí? Aí é uma questão que a gente vai abordar agora também, especificamente sobre o trabalho, pessoal. Por quê? Nós constantemente orientamos, auxiliamos pessoas e sempre dizemos, a partir do momento que a gente entra no país, não quer dizer que a gente vai conseguir trabalhar na mesma profissão. Poucos os casos de pessoas que conseguem trabalhar na profissão que atuava no Brasil. O Cassiano, graças a Deus, conseguiu trabalho rápido e na profissão que ele estudou e também estava atuando aí no Brasil. Conta um pouquinho para nós aí, Cassiano. Então, a minha situação foi a seguinte: eu sou farmacêutico no Brasil, na área hospitalar. É formado universidade, não? Eu sou formado. Universidade? Sim, faculdade mesmo. Eu sou farmacêutico e o que acontece? Eu vim para cá, como todo imigrante, você tem que vir com a cabeça preparada para trabalhar em qualquer área, ou tentar buscar uma área que você tem aptidão, que você consegue desenvolver. A gente chama de desenrolar aqui, né? A gente tem que ser despachado, tem que ser uma pessoa que faz as coisas, né? E eu tive a sorte de chegar aqui, comecei num supermercado aqui grande, que é o Continente, e como repositor, né? Comecei terceirizado como repositor, trabalhando. E surgiu a oportunidade numa farmácia aqui. Não é minha farmácia hospitalar, mas é uma farmácia comunitária, que é uma farmácia aí no Brasil de dispensação, de venda de medicamento. Só que o que ocorre? O meu diploma aqui ainda não é válido em Portugal. Então, o que acontece? Eu preciso passar pela faculdade, validar o meu diploma, ter todo um trâmite dentro da faculdade para que daí sim, após essa validação... A equivalência, né? A equivalência, que é o que a gente tem que fazer aqui. A equivalência saindo, aí sim, eu posso ir na ordem dos farmacêuticos aqui e me cadastrar, daí sim atuar na minha área como farmacêutico. Como eu entrei na farmácia? Eu entrei como auxiliar de farmácia. Então eu dei 2, 3 passos atrás na minha profissão, lá no começo, para poder entrar na minha área, ir aprendendo, porque tem muita coisa aqui, como eu falei, diferente do Brasil. Eles têm muitas outras situações, principalmente na área da saúde. Então eu optei por entrar na minha área, trabalhar como auxiliar de farmácia, para no futuro, quando sair a minha equivalência em 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, a gente não sabe quanto tempo demora, porque você tem várias obstáculos para você ir transpassando, para daí sim, dentro da minha área e aprendendo como é aqui em Portugal, a gente poder trabalhar como farmacêutico aqui. Legal. Pessoal, observe só o que o Cassiano falou, que assim, quando ele chegou, depois de quantos dias você conseguiu como repositor? Eu fiquei com 22 dias, mais ou menos, 22, 23 dias. Então, 22, 23 dias, ele, graças a Deus, conseguiu o trabalho, é o que a gente fala, né? Às vezes pode ser
logo no outro dia, como alguns dias depois, ou também um pouco mais. Sim. E aí é onde a gente tem que estar estruturado, principalmente psicologicamente, para não se abalar. Porque o objetivo é continuar a caminhada aqui de imigrante de valor e seguir em frente. E depois que ele estava lá como repositor, graças a Deus surgiu uma oportunidade. Não precisa citar o nome, porque a gente não sabe a questão, mas cita um pouco a história que aconteceu lá no dia. Sabe por quê, pessoal? Nós costumamos conversar sempre, e eu falo muito com a nossa família imigrante de valor. Pessoal, peça a direção de Deus para as decisões da vida, principalmente essa questão de imigrar, a questão de um novo trabalho. E olha só a situação que Deus criou para o Cassiano entrar na área dele, igual ele falou. Tudo bem que ele deu 2 passos atrás por enquanto, mas é uma oportunidade de ele estabelecer aqui o que ele estudou. Conta um pouquinho de como aconteceu aquele dia que você já me falou. Então, eu, na questão do repositor, né? Não, da farmácia lá que você estava com o tio, tal e tal. Sim. Então acontece o seguinte, eu tava lá procurando emprego e tudo mais, que é o que você tem que fazer aqui quando você chega. Você entra numa área, que nem eu entrei no supermercado, e estou trabalhando mais, mandando currículo e mandando tal. Então esse do repositor, eu entrei nessa área porque o meu tio, que está aqui há muitos anos e aposentou e agora, né, vive aqui em Portugal, ele trabalhava numa terceirizada que contratou ele desde o começo. Então eu fui com ele nessa terceirizada e ele me apresentou a empresa e a empresa gostou de mim e já na hora, não, vamos ver um emprego, vamos ver uma situação, e na hora que eu fui lá conversar, o cara da empresa estava no telefone. Que é o próprio dono. Que é o próprio dono. Conversando na empresa, opa, tem uma vaga aqui, não, você já quer, ó, tá aqui a vaga, é assim, o valor é esse e tal. E deu certo na hora que eu tava conversando, assim, foi muito de Deus mesmo. Então, assim, encaixou muito certo. Ele, então tá, ó, tal fulano vai falar com você, assim, tal dia você começa. Então foi essa, é aquilo que o Maurício falou, é a direção de Deus. Então as coisas foram acontecendo dentro de um tempo que às vezes não é o nosso tempo. Às vezes você fica ansioso porque eu tô aqui, mas eu tenho que trabalhar. Não, calma, espera, corre atrás da documentação, é um passo de cada vez que você vai dando e as coisas vão acontecendo. Direção de Deus, principalmente isso, para você ter a tua cabeça focada, para você ter, não cair em alguma armadilha, não cair em alguma coisa. Porque aqui, o que acontece? Aqui nós brasileiros, o Maurício já falou em alguns vídeos, às vezes nós somos taxados como malandros e tal. Então a gente precisa tomar esse certo tipo de cuidado e sempre focar para você entrar numa área certa, para a pessoa que está te contratando, se for português, ter a confiança que você está ali para trabalhar, que você está ali para lutar e fazer o melhor mesmo, né? Mas essa foi a minha, vamos dizer assim, foi a minha experiência ali de trabalho inicial que deu muito certo e que foi mesmo no tempo de Deus mesmo. É verdade. O Cassiano adiantou um ponto que eu ia falar aqui, em cima dessa parte de emprego, pessoal, porque é o seguinte, nós estávamos até conversando o objetivo e o nome do nosso canal, Imigrantes de Valor. Por quê, pessoal? Muitas vezes a gente se acha imigrante ou nos veem também como imigrante e tem uma ideia dentro da comunidade dos imigrantes como pessoas inferiores, pessoas que não têm qualidade, que não têm entendimento, que não têm conhecimento, não têm intelectualidade. Pelo contrário, pessoal. E aí, quando também se trata de brasileiros na Europa, infelizmente, muitos brasileiros deixaram a desejar no passado. E aí, o que acontece? Nós temos que chegar aqui e fazer certo, pessoal. Marcar a nossa história de dignidade, de imigrantes de valor. Por isso que é o nome do canal. Por isso que cada vez mais essa família está sendo fortalecida. E o tio dele conhecia o dono dessa outra agência de emprego. E graças a Deus o tio dele foi firme e deu assim o testemunho de um cidadão brasileiro que muitas vezes é rejeitado. Tanto que o dono, é Portugal o dono da empresa. Tanto Portugal. Que o dono, que é português, confiou e também empregou o Cassiano. Tá certo? Então isso é muito importante, pessoal, porque quando... E a minha prima também. Essa minha prima hoje que tá aqui, que me dando auxílio, lá no começo também. Ela foi por a mesma agência. Ali, foi indo, todo mundo que foi chegando, ele foi... Por quê? Porque meu tio começou essa história, ela manteve essa história de dignidade, de trabalho, de buscar.
E a gente foi indo, e eu vim agora com esse intuito também de continuar esse legado. É isso mesmo, pessoal, porque assim, nós precisamos, pessoal, mudar a história do povo brasileiro na Europa. Nós precisamos mudar essa história. Não, porque assim, eu estou aqui há 3 anos, o Cassiano recente, mas nós conhecemos muitos imigrantes de valor aí também, e nós sabemos, pessoal, como os brasileiros são vistos. É uma pena, porque de outros que já vieram e falharam, e a nossa chance de mudar essa história. Sim. E então é muito importante isso, pessoal, de nós termos ações, comportamentos que eles olhem essa nova geração de imigrantes de valor, inclusive os brasileiros, de modo diferente. Sabe por quê? Eu lembrei do que você me disse também, porque assim, quando o Cassiano estava nessa questão de transição, de sair lá do mercado como repositor para vir para a farmácia, o Cassiano ainda questionou alguns detalhes. Ele chegou a enviar um e-mail para o dono da farmácia. Sim. Que não queria. Graças a Deus o rapaz insistiu com ele, e no final do diálogo entre eles, o que o rapaz te disse lá, a questão do brasileiro, como que ele te viu? No final eu perguntei para ele, né, depois que já ele tinha insistiu? Por que ele insistiu? Tá, já tinha tudo resolvido, eu já tinha conversado com ele, exposto a minha situação. Aqui uma coisa muito importante, você que está vindo, você que vai estar programando para vir. Aqui você tem que ser verdadeiro, você tem que ser direto, você tem que nada de enrolar, de inventar uma história, não. Você tem que ser direto, você tem que chegar, olha, a minha situação é essa, mas claro, com toda cuidado, com toda cordialidade. Aqui eles têm uma cultura muito educada, é muito com licença, por favor, obrigado. Isso é muito deles, é do povo europeu como um todo, né? E que a gente não tem muitas vezes, né? Eu falo por mim mesmo, por ser brasileiro, a gente também tem que tomar cuidado. Então eu perguntei para ele, e por que o senhor quer que eu venha trabalhar? Porque veja, eu acabei de chegar, né? Ele falou, eu vou te falar uma coisa, não me leve a mal, mas a gente realmente tem essa impressão às vezes do brasileiro, como sendo meio que malandrão, meio que, né? Eu ouvi algumas coisas assim, mas eu vejo em você, vejo um cara bacana, vejo um cara família, vejo um cara que quer trabalhar, que está disposto a lutar. Então isso, você ganha a confiança do português, você ganha a confiança aqui da pessoa que está te contratando, né? Mas você é aquilo, você tem que ser direto, você tem que falar não, olha, não dá para mim, infelizmente, ou não dá para mim. E realmente, se você assumir um compromisso de trabalhar, independente onde for, aqui não tem esse negócio, porque eu trabalho como auxiliar de farmácia, eu sou menos que o cara que é dono da farmácia. Não, aqui todo mundo é igual, aqui todo mundo se ajuda, né? Aqui ele sempre pergunta, se tiver dúvida você pergunta, se você quiser alguma coisa que você não entender, você pergunta. Então isso é bacana, entendeu? É você ter essa igualitária, você conseguir trabalhar numa boa, mas sempre faça o teu melhor, cumpra aquilo que você prometeu, seja uma pessoa verdadeira, seja uma pessoa correta, porque isso que vai mudar a nossa história e é isso que vai te empurrar para frente, inclusive. É isso que daí você vai sair daqui, você vai ter um network, você vai ter uma questão do teu ex-patrão. Olha, eu vou arrumar em outro emprego porque, enfim, por qualquer motivo. A empresa pode, qualquer coisa, entrar em contato com a outra. Olha, ele trabalhou aqui por tanto tempo, assim, foi sempre pontual, sempre trabalhou, sempre fez, não tenho nenhuma queixa, é um funcionário bom. Ok, então isso é importante para quem está vindo e para quem tem essa mentalidade, né? É isso mesmo. E em cima disso tudo, pessoal, a gente fecha com uma palavra, né, Cassiano? Honestidade, pessoal. Honestidade. Jeitinho brasileiro, deixa para trás. Vamos colocar uma nova história aqui da geração de imigrantes de valor brasileiro, não é isso? Uma nova história, honestidade. A gente tem passado por várias situações aqui. Eu até estava relatando agora pro Cassiano uma questão de trabalho. Então assim, ninguém pega o que é de ninguém. Você pode esquecer tal coisa, você pode deixar tal coisa. Nem questão de trabalho, nem rua, graças a Deus por isso. Então nós precisamos continuar, ou melhor, mudar essa história para uma nova geração de brasileiros e imigrantes de valor que muda a história de Portugal. Até porque tem no vídeo, Cassiano, no nosso canal tem um vídeo que eu falo de uma reportagem do senhor João Morgado. Ele é o presidente da Casa Brasil aqui em Portugal e ele é brasileiro. Desculpa, ele é português. Aí o que acontece? Ele fala que os brasileiros hoje que chegam aqui têm qualificação
tem condições ativas para abençoar o país, para ajudar o país, porque hoje Portugal precisa muito da mão de obra. Só que não é só aquela mão de obra pesada, né, que poderia qualquer cidadão fazer, mas pelo contrário, há uma força ativa brasileira qualificada, o Cassiano, diploma, universidade. Então o que acontece? Então uma geração nova que a gente precisa observar isso. Aí, Cassiano, continuando essa questão de emprego e qualificação, o que a gente compartilha com eles, embora teve um momento aqui que você chegou a citar, essa questão do idioma. Pessoal, infelizmente, o Brasil não tem essa cultura ou essa questão de incentivo, nem as escolas, nem os pais e muito menos o Estado, de nós nos sermos preparados de verdade na escola com matérias que são necessárias, mas principalmente outros idiomas. E no nosso caso, o inglês, nós que estamos aqui no Algarve, o Algarve é o litoral, se localiza, pessoal, no litoral sul de Portugal, a região do Algarve. E é uma região muito turística. A gente está agora aqui em abril, nós já andamos, já estamos vendo muitos e muitos turistas de outros países aqui da Europa. E todo mundo fala o quê? Inglês. Conta aí, Cassiano, essa questão aí do idioma, como que você está enfrentando essa situação? E essa questão que o Brasil não valoriza? Então, a questão do inglês aqui, principalmente do inglês, mas tem outras línguas, francês, tem o holandês, o alemão. Então aqui é o espanhol, então tem uma mistura de tudo, mas o inglês é o fundamental. O que acontece? Aqui, tudo que você for fazer, principalmente aqui na região sul de Portugal, no Algarve, é inglês. Para você ser um caixa de mercado, você tem que saber inglês, mas não é um inglês, que nem no meu caso, que eu estudei inglês quando eu tinha 15, 16 anos, lá atrás, e depois você nunca mais treinou e você não buscou, a gente não é incentivado realmente, aquilo que o Maurício falou, a gente não é incentivado a treinar. Aqui, eles conversam em inglês fluente, mas é um fluente que, até eu brinquei com o Maurício esse dia atrás, eu estava conversando na farmácia, e o colega meu, que é português, conversando comigo, de repente ele simplesmente mudou para inglês. Sim, e ele conversando normal, e depois ele voltou para português. Você fica perdido, mas para ele é normal. Então essa parte do inglês é mais um ponto que quem tiver a oportunidade, quem puder, nosso imigrante de valor que estiver no Brasil, está se preparando, está naquela ansiedade, busque fazer algum curso de inglês, principalmente britânico, porque aqui tem muito inglês. O idioma inglês é diferente do idioma americano. Então procure estudar, procure tentar se qualificar aqui em Portugal também. Quando você chegar, tenta correr atrás, estudar, porque você tem que pensar da seguinte forma. Nós viemos para cá, o Maurício veio para cá há 3 anos, já está há muito tempo aqui. Eu vim agora. A nossa posição é vir para morar. Não é para vir passar um tempo e ir embora. Então você vem, você vai começar, você vai dar os primeiros passos, você vai começar a trabalhar, mas você tem que ter em mente que você precisa evoluir, você precisa trabalhar, você precisa estudar, você precisa aprender, você precisa buscar coisas novas. Então você tem que talvez tentar vir o máximo possível preparado para quem está vindo, e quem está aqui buscar se qualificar. Cassiano, mas eu não estou no Algarve. Vamos supor que você foi em Braga, foi para o Porto, ok, lá é uma zona muito industrial, então assim, busque o inglês, mas busque também como que você pode se aperfeiçoar. Mas eu trabalhava no Brasil com outra coisa. Mas cara, procura, busca, tem muita coisa na internet hoje online, senta, é puxado, é difícil, Aqui você vai ter que ter 1, 2 empregos para se manter, vai ter que estudar de madrugada, nas tuas folgas você vai ter que sentar e ralar. Mas é assim, o imigrante de valor tem esse valor por causa disso, porque ele vai buscar, ele vai lutar, o cara que vai tentar fazer o melhor possível para ficar aqui, E se você não for ficar aqui, pelo menos você tem condições de chegar a um ponto de ganhar bem, mandar o dinheiro para o Brasil. Quando você achar a oportunidade, tá na hora de voltar, ok, mas você vai ter conhecimento, você vai voltar no Brasil de uma outra forma, você pode, inclusive no Brasil, ter uma melhor qualificação aí no Brasil, chegando. Olha, eu estudei lá em Portugal, sei falar inglês. Você pode entrar numa profissão ali, você pode entrar numa empresa, uma multinacional. Hoje em dia a oportunidade é isso, você buscar e lutar. É verdade.
E isso que você falou, Cassiano, é interessante, porque assim, é igual quando é jovem. O jovem não liga muito de estudar, adolescente, jovem não liga muito. Só que quando ele chega numa fase mais para adulto, a juventude ali adulto, aí começa as responsabilidades, aí vai trabalhar, aí não tem mais tempo de estudar, não aproveitou. E quem chega aqui também, pessoal, não coloca uma bola de ferro e fica fincado ali naquela profissão, naquela área. Pensa grande, lembra, uma das características dos imigrantes de valor é ter olhos de águia. Então pensa no futuro, pensa nas oportunidades. O brasileiro é desenrolado na questão de recepção, de relacionamento, de criar novas amizades, de trabalho também. Então não fica travado nisso. Primeira coisa importantíssima em todo Portugal e mais aqui no Algarve é aprender inglês. E como o Cassiano disse, veja alguns cursos, aprenda alguma outra coisa que você possa desenvolver também, que isso vale muito a pena. Sim. Pois é, pessoal, olha só como que é interessante e as coisas que a gente está compartilhando com vocês aqui, o aprendizado, como a gente tem conversado até no nosso grupo do WhatsApp, a importância do preparo das informações corretas. E o nosso objetivo aqui é que você seja abençoado, seja bem orientado e desenvolva bem o seu processo aí de mudança para uma nova região, para um novo país. Não se esquecendo do principal, é a direção de Deus na sua vida também, tá certo? Ô Cassiano, mas fala um pouquinho aí também a questão da documentação. Como que foi para você? Você chegou aqui, como que foi o seu processo ali para os primeiros documentos? Tá. Então eu cheguei aqui, né? A primeira coisa que eu fiz foi descansar, porque a viagem é longa. E depois disso você vai fazer, primeira coisa que eu fiz foi o NIF, que é o primeiro documento que você tem que fazer aqui, que é equivalente ao CPF nosso. E o NIF é o mesmo que o contribuinte, né? O contribuinte. Nome, aqui eles falam muito, você quer contribuinte? Porque você usa isso para tudo, né? Então eu fui, aí na época que eu fiz tinha que ter marcação, então eu fui com essa minha prima que me deu toda a condição, alojamento, tudo aqui. Ela foi a minha representante legal e a gente agendou na data certa, que daí você tem um período, uns dias ali esperando, até dar a data certa para você poder ir lá. E daí eu fui, fiz o NIF, comecei com o NIF, ok, estamos com o NIF, tudo belezinha. O que vocês levaram? Quais os documentos eles pediram para você? Lembrando, pessoal, que pode ter mudanças, ok? Sim, a gente vai falar a experiência do Cassiano, que normalmente é o básico, mas pode pedir um documento ou outro, mas o básico vai ser sempre igual. Eles pediram do representante legal, né, os documentos, né, da pessoa tem o título a residência. Então, a residência. Aí o representante legal, pessoal, precisa ser uma pessoa que já tem a residência aqui no país, tá bom? Então, a prima dele, ela é brasileira, né? Ela é brasileira com cidadania italiana. Com cidadania italiana. E ela já tem o título de residência português. Por isso que ela pôde ser a representante legal do Cassiano. Isso mesmo. Não só pelo fato de ser prima, mas principalmente pelo fato dela ter a residência. Sim. Porque quem pode assinar como representante legal é quem tem um título já de residência. Aí foi o caso seu, né? Isso mesmo. Aí pediu o título de residência dela. Pediu o comprovante de endereço dela, o meu comprovante de endereço do Brasil, passaporte, passagens aéreas, que é o que eles estavam vendo para ver como eu entrei, se eu entrei legal, tudo certinho. Mas na hora, ele já fez o documento, na hora já saiu o meu NIF. Eu saí dali já com o NIF pronto. Só apresentei essas documentações, já saí com o NIF pronto. Ótimo. Pessoal, o NIF é o número de identificação fiscal, que é o mesmo que o contribuinte. Quando vocês chegarem aqui, o Cassiano já até disse, você vai comprar uma coisa no mercado, você vai em algum estabelecimento e eles falam, você quer colocar o contribuinte? É esse número aí, que depois ele pode te ajudar na questão do imposto de renda, que aí é um outro momento, a gente conversa melhor. Mas o principal é agora, saber da importância de fazer o NIF junto com o representante legal que já tem a residência em Portugal. E depois, como que foi? Aí depois o que eu fiz? Lá no Brasil eu já tinha feito a conta da Wise. No caso eu não estou fazendo propaganda, mas é o que eu uso hoje, a conta bancária da Wise. Embora, assim, a gente não faz propaganda bancária, mas nós temos o link do canal Imigrantes de Valor e você pode apoiar o nosso canal usando o link que a gente vai deixar aí na descrição para você também fazer a sua conta na Wise, que a gente não tem ligação até com eles, até por enquanto, quem sabe surgir uma parceria nunca aí. Se sabe, né? O pessoal da Wise, nos ajuda aí, canal Imigrantes de Valor, estamos aí nessa parceria junto aí desde já, junto. Tá bom? Manda um contato de parceria e vamos continuar indicando, porque assim, pessoal,
tanto os imigrantes de valor como também o pessoal da Wise, a gente tem os nossos grupos e a gente compartilha muito a Wise como projeto aqui financeiro também de auxílio pra gente. Então vai lá, você fez a conta? Eu fiz a conta. O cartão que você usa, ele não é entregue no Brasil. Então o que eu fiz quando eu fiz a conta? Eu fiz o cartão, pedi o cartão para ser entregue aqui. Ou seja, daí você já tem um comprovante de residência daqui. Então eu fiz essa jogada. Eu fiz a conta, pedi o cartão, paguei lá um valor acho que de 8 euros mais ou menos para emitir o cartão. E eles entregaram aqui, aonde eu tô, na casa da minha prima. Da sua prima. Então, pessoal, aí lembrando então que o Cassiano teve essa oportunidade, porque nem sempre conseguiria colocar um endereço daqui, ok? Nem sempre conseguiria colocar um endereço daqui. Mas a gente pode até pensar em possibilidades de auxiliar aí a família imigrante de valor, ok, pessoal? Com o objetivo do quê? De melhorar isso aí também. Se você está no Brasil e tem tempo, pode pedir para o cartão chegar lá, não é isso? Então lá eles não entregam o cartão ainda. Ah, não entregam. No Brasil ainda? Não entregam. Eu não sei por que eles não entregam ainda, se não tem representante lá, por ser só mais uso europeu, mas eles não entregam o cartão lá. Porém, quando você faz a conta, você pode criar o cartão virtual, se caso você precisar para utilizar. Quando você passar na imigração, comprar alguma coisa, ou mesmo na hora que você for passar na imigração, eles vão te pedir algum comprovante de que você tem condições financeiras de estar se mantendo aqui em Portugal. Então você vai apresentar a conta, se você precisar fazer alguma coisa. Então a minha estratégia foi essa, montar a conta, fiz a conta, pedi o cartão para ser entregue aqui. Como eu já tinha o endereço dessa minha prima aqui, foi mais fácil. Mas também quando você chegar aqui, vai demorar uma semaninha aí, mais ou menos. Você pode chegar aqui e pedir o cartão aqui, aonde você estiver. Se está num hostel, você conseguiu alugar algum lugar, algo assim, você pode chegar aqui sem problema nenhum. Por quê? Porque o comprovante de residência já vai te ajudar em relação aqui. Olha, eu estou aqui, já estou em Portugal. Se caso em algum momento para fazer o NIS ou alguma coisa que te pediram no trabalho, onde você está morando, para a gente fazer o contrato, tal, ó, tá aqui, ó, eu tenho endereço. Isso já vale. Então isso para você já é uma ajuda bacana de ter uma residência aqui em Portugal. Legal. Olha, pessoal, eu pensando aqui na fala do Cassiano mais uma vez, vamos conversar depois. A gente vai pensar em uma coisa aí que pode ajudar toda a família imigrante do valor. Aguarde aí que a gente vai comentar tanto no nosso grupo do WhatsApp, no nosso Instagram e os nossos projetos aí que cada vez está melhorando mais. Tá certo, pessoal? E que mais? Aí então você fez o NIF, fez a conta para agilizar a sua questão financeira aqui. Mais algum outro? A documentação daí foi o NIS. O NIS foi a questão da empresa que fez para mim. Então, quando eu cheguei na empresa, eles pediram meu documento, passaporte, passagem de volta. Perguntaram por onde eu entrei. Eu entrei por Amsterdã. Então, quando eu vim, inclusive, até eu comentei com o Maurício ontem, que é só fazendo um adeno, voltando aqui a minha parte de como eu vim por um caminho por Amsterdã, na Holanda. Então, o que eu fiz? Eu fui para Amsterdã, de Amsterdã vim para Portugal. Inclusive isso é uma coisa muito importante que o Maurício fala, evitem de ficar assistindo vídeos de várias pessoas, tentando pegar informação de um, de outro, porque às vezes a pessoa está lá falando uma forma e às vezes não é como é a realidade. No meu caso, eu vi vários vídeos de várias pessoas e tentei absorver o máximo. Só que eu pensei que eu ia ter que, sempre quando o pessoal falava nos vídeos, eu tinha que apresentar aqui a minha imigração. Na imigração portuguesa. Independente de Portugal. Independente de onde você está vindo. Eu vim, saí do Brasil, passei por São Paulo, entrei no avião, vim para Amsterdã. Quando eu cheguei em Amsterdã, eu barrei na imigração. Esse foi um ponto, uma experiência, mas eu fui sorteado para ser... Foi pra salinha. Foi pra salinha. Foi conversar com a agente de imigração. Foi premiado. Ele tava muito cheiroso, chamou a atenção. Então assim, como eu falei para vocês, eu também estou aprendendo muita coisa aqui. Eu também estou fazendo aula de inglês aqui. Eu não tenho ainda a habilidade de falar fluentemente. E eu cheguei na imigração e eles falam inglês e falam holandês. Até uma coisa que eu tentava falar inglês alguma coisa, ele já respondia em holandês. Só que teve o caso da polícia da imigração me falar, fala espanhol? Eu falo espanhol. Pelo menos alguma coisa o brasileiro consegue se desenrascar, né? Em espanhol a gente consegue pelo menos entender alguma coisa, né? E fui pra salinha. Só que de qualquer forma eu tive que ir. Daí veio um guarda que falava espanhol, conversou comigo e tudo mais. E ele me perguntou o que eu vim fazer, né? Enfim.
Quando eu passei toda aquela situação, aí eles começam a te perguntar, a questionar como é, como é que não é, como é que faz, por onde você vai, o que você vai fazer lá. Deu certo, passou, eles, ok, está tudo certo, eles carimbaram meu passaporte. E eu vim, perdi o voo, foi uma situação bem difícil, né? Imagina, você está num país que você nunca viu, numa linguagem que não é nem inglês, é holandês, e você perdido lá sem voo, sem nada, dentro do aeroporto. Mas graças a Deus deu tudo certo, é aquilo que o Maurício falou, né, fé em Deus e assim, bem focado, deu certo, vim para Portugal. Quando eu cheguei em Portugal, eu procurei imigração, desci do avião, peguei a mala e quando eu vi eu já estava lá fora. Eu voltei para dentro do aeroporto, eu falei, eu precisaria passar, porque as minhas informações, quando tinha os outros canais, falava, você tem que passar na imigração portuguesa, Portugal, e eu voltei, nisso que eu voltei, encontrei 4 guardas da GNR, que é a Guarda Nacional Republicana daqui de Portugal. E perguntei para eles, olha, estou perdido, né, vim do Brasil agora e eu preciso passar pela imigração. Ele falou, mas você está indo? Eu falei, não, estou chegando agora, acabei de chegar aqui em Portugal. Ele falou, mas por onde você veio? Eu vim por Amsterdã. Ele, então você já passou pela imigração de Amsterdã. Eu falei, mas... Ele falou, você não recebeu um carimbo no passaporte? Eu recebi. Eu falei, então você foi aceito na União Europeia, seja bem-vindo a Portugal. Então, para mim, essas coisas que são pontos que às vezes você tem uma informação ou outra, que é aquilo que sempre o Maurício tem colocado, tanto nos vídeos quanto no grupo do WhatsApp, as informações. Então, para mim, foi um choque. Eu falei, mas como? Não, tá tudo certo, você já está em Portugal, né? E esse documento que eu fiz, daí eu peguei esses documentos, meu passaporte com Amsterdã, fui na agência, eles na hora tiraram cópias e tal, no outro dia eles já fizeram a minha ficha, já estava tudo certo, no outro, acho que 2 dias depois já estava trabalhando como repositor lá no supermercado. Então, isso é muito importante, pessoal, porque quanto mais informações nós ficamos ouvindo, ao invés de nos ajudar, até atrapalha, né? Graças a Deus, aí a gente brinca aqui que o Cassiano estava cheiroso e chamou a atenção, não, é normal. É normal, porque eles estão ali para fazer o serviço deles e tem que fazer mesmo. Imagina quantas coisas ruins acontecem nos aeroportos do mundo. Então é o papel deles também, como toda a polícia, como todo o poder do Estado, para colocar ordem mesmo na sociedade. Isso é normal. O Cassiano estava tudo certo, com os documentos ali necessários. Eles observaram, conversaram e beleza. Ele comentou que perdeu o voo. Mas olha só, como está tudo certo na direção de Deus e são pessoas também idôneas, a polícia logo orientou ele, o agente de imigração orientou ele para ele ir até um local e conseguir um novo voo, trocar a passagem, sem problema algum. Atrasou um pouquinho, mas ele não teve prejuízo, não passou nenhum sufoco. É normal o agente de imigração tratar qualquer pessoa igual. E tem que ser mesmo igual e ponto final. Não conseguiu falar inglês, providenciar alguém para falar no idioma que ele consegue. E assim, não precisa ter medo, é o que a gente fala e volta um pouco na nossa fala. É uma nova geração de imigrantes de valor. Pedem esses documentos, tragam os documentos. Sim. Seja honesto desde o início, porque as coisas vão caminhando. Essa questão do documento, isso é importante, é o que eu acabei de lembrar. Sempre quando você vier com os documentos para cá, venham com eles em português e inglês. Porque isso pode te tirar, às vezes, de um perrengue. Se você já vem com o documento já em inglês, é mais fácil para você se comunicar com as pessoas aqui. Se você não vier para Portugal direto, né? Se você fizer igual eu fiz, às vezes você vai para França, chega lá. Então o inglês é muito importante também na documentação, no preparo que você está vindo. Isso é uma coisa que não me falaram. Então assim, na hora é muito óbvio na imigração, se você não tem um documento em inglês, só em português, é lógico que eles vão querer ver a tua situação com mais cuidado. Eles não sabem como estão entrando. Então, isso também é importante salientar com o pessoal. Verdade. Até por causa do que, pessoal? A história dos brasileiros no mundo. Então, quer dizer, como a gente disse no início, os que já fizeram coisas no passado, traz a fama para os que estão chegando. E aí a gente passa. Então, eu lembro que eu fiz uma viagem para Gibraltar, que é um território inglês dentro da Espanha. Sim. E aí tem uma migração ali dentro. Como é um território diferente, o que acontece? Daqui para a Espanha a gente não passou por imigração, mas quando foi lá dentro de Gibraltar passamos. Aí na hora que o agente de imigração viu meu título de residência,
Ele viu que era brasileiro. Na hora ele me tirou da fila e chamou para conversar. Não chamou para conversar. Aí pediu também o meu passaporte, viu que estava tudo certinho, continuei. Mas é por quê? É por causa da história do nosso país que infelizmente falhou algumas pessoas. E a nossa oportunidade de mudar essa realidade. Isso, e assim, uma coisa importante, você tem que ser humilde. Você tem que ser humilde, você tem que fazer o que eles estão pedindo, você tem que, sabe, você tem que colocar ali, você é imigrante. Você tem que ser humilde, você tem que manter a calma. Isso é natural. É natural. É uma coisa, para eles é corriqueira, é o dia a dia. Então, mas a gente às vezes chega no nervosismo, com medo às vezes de dar errado, puxa, que será que vai acontecer? Com medo do desconhecido. Então assim, mantenha calma, tenha humildade, sabe? Fale a verdade, fale aquilo que realmente, não invente história, porque é pior. Se você começar a enrolar, eles são treinados para isso, né? Eles já sabem como é o que é e que não é. Então você não vai enganar ninguém, eles já sabem. Geralmente, pelo menos no meu caso, eles vão em dois para conversar com você. Então um fica conversando, o outro fica te observando. Então eles são treinados para isso. Então é importante você vir preparado, mas vir bem assim, concentrado, bem com o teu planejamento bem feito, com a tua cabeça bem feita, bem, olha, focada. Eu vou chegar, vou fazer isso. Você tem passagem? Tenho. Você tem lugar para ficar? Tá aqui, ó, bem claro, bem sucinto para eles. Dinheiro você tem? Tem. Quanto você tem? Nos aeroportos tem internet, então caso você vai viajar de lá para cá, você chega no aeroporto, já tenta acessar a internet para você poder ter acesso à tua conta, né? Então assim, se você tiver dinheiro dentro da conta, se você levar na mão, você deixa ali guardado meio pronto para quando eles pedirem. Então são todos esses detalhes que você tem que já meio ficar preparado para que a tua passagem seja mais tranquila. Aí pensando na questão de dinheiro, pessoal, pode trazer uma quantidade física, pessoalmente, e também, por mais que a gente tenha aplicativo, traz impresso o seu extrato financeiro, porque até facilita, como o Cassiano até falou nessa questão do idioma, de ter alguns documentos em inglês, traz o seu extrato bancário no papel para evitar, entendeu? E faz tudo certo. Por quê, pessoal? Nós somos uma família imigrante de valor, de pessoas honestas, trabalhadoras, corretas, não devemos nada. Brasil e Portugal têm um tratado de amizade que permite os seus cidadãos entrarem em cada um país como turista. Então, venham como turista, se desejar ficar, se tiver planejamento, pode ter, vem também como visto de turista, visto de empreendedor, né? Visto de aposentado, e de acordo com a sua condição não tem nada a temer, não deve nada. Quando passa pela migração é um processo natural. A lei, ela não foi feita para os bons, a lei ela foi feita para os maus. Então nós estamos numa família imigrante de valor de pessoas boas, tá certo? E vamos continuar nesse caminho. E conforme também o Cassiano já falou nessa questão da documentação, pessoal, o Cassiano ele veio para cá também com carta convite. Sim. E o que acontece? Conta aí você o que aconteceu. Você deixou lá a carta convite no final. Por quê? Na hora que ele foi chamado para conversar, ele foi mostrando todos os documentos. E um documento poderia ter mudado a situação, embora ele não devia nada. Lembra disso, ok? É um processo natural do agente de imigração. Eu vim com a pasta, tudo certinho, organizado. Passagem ida e volta, da onde eu comprei. Eu vim com tudo, documento, na época eu estava pedindo os testes Covid, certificado de vacinação eu trouxe, tudo, coloquei tudo na pasta e eu vim com a carta convite. Com a carta convite eu coloquei por último na minha pasta, porque quando eu ouvia o pessoal falar, olha, tem que ter, primeira coisa, passaporte, passagem, então eu fui colocando meio que na ordem que o pessoal falava. E daí eu fui... Lembrando, o Cassiano não conhecia o nosso canal Imigrantes de Valor, pessoal. Olha só as orientações importantes. Se eu tivesse no canal, já não tinha feito dado essa bobeira. E eu cheguei lá, apresentei meu passaporte, ele não entendeu, ele viu, as minhas passagens estavam em inglês, ele viu, Brasil, tal, perguntou para mim o que eu ia fazer ali, daí eu não consegui explicar exatamente, na hora do inglês. Ele não conseguiu explicar por causa do idioma, ele não sabia o que ele eu sabia o que ia aqui. falar, mas assim, eu não conseguia fluentemente conversar com o agente de imigração. E o agente de imigração achou por bem tirar eu da fila e mandar para a salinha. Então, pessoal, eu tava falando agora, mas a gente resolveu mudar por causa disso aqui, ó, pôr do sol. Agora é quase 8h30 da noite
E olha como é que tá o dia aqui, ó, em Vila Moura. Ainda tá anoitecendo, ainda tá começando a anoitecer. Então eu tava falando em relação à minha parte da imigração e a carta convite. Quando eu cheguei lá, conversei com o policial ali na imigração, o agente de imigração, e ele me deslocou para a área da salinha, né, a famosa salinha, para conversar e ver os dados. Quando eu levei a pasta, essa minha pasta que eu tinha os documentos tudo certinho, eu tinha a carta convite dessa minha prima, que me convidando para vir para Portugal. É um dos documentos que você pode apresentar na hora que você vem na imigração para você entrar em Portugal. Né? Se você não tem carta convite, ou seja, você não tem um alojamento, você não tem um local para ficar, você vai precisar ficar num hostel, você vai precisar ficar num hotel, em algum lugar você vai ter, né? Que você vai ficar em algum lugar. Portugal, você vai chegar, você não vai estar, cheguei em Portugal, você veio passear assim, aonde você vai ficar? Não sei, não existe isso, não existe isso. Tanto que tem que vir com a passagem de ida e volta, né? Ida e volta, e principalmente já o local, e tem que bater as datas. Bem certinho, você tá na data tal, você sai da data tal, a tua passagem é tal horário, não tem que ser muito redondo, mesmo se você não for ficar no hotel, mas você tem que fazer essas datas cruzarem ela, dá muito certo. Você chegou tal data, tal horário, você já vai pro hostel, ou você vai pro hotel, ou você vai pra casa de alguém, você entendeu? Você vai voltar, a passagem de volta, por mais que você talvez porventura não volte, a passagem de volta é tal horário, então eu vou fazer o check-out tal horário no hotel, tudo bem alinhadinho. Quando eu fui para a salinha, os documentos estavam ali, primeiro ele me deu uma folha para eu preencher, primeiro ele pediu para que eu escrevesse as informações, então na folha estava, eu tinha passaporte? Tinha dinheiro? Tinha passagem de volta? Aonde você vai ficar? Quanto você está vindo? Né? Qual que é a tua previsão de ir embora? Então você tem que escrever. Depois que eu terminei de escrever, que eu preenchi aquela folha, eu devolvi para o agente, e o agente começou a ler aquilo ali, e começou, passaporte, tem que questionar. Aí eu apresentei o passaporte, apresentei passagem de volta, tudo como tinha me falado, tudo certinho. E eu percebi que eles começaram a ir se aprofundando, e eu comecei a ficar nervoso, porque lógico, você tá ali, você não sabe o que está acontecendo, você não está entendendo até onde eles estão indo, o que eles estão te buscando com a informação. E foi, e eles conversaram, mas o que você veio fazer em Portugal? Eu vim turistar, que sempre o pessoal fala. Tá, mas turistar, mas... Não, eu vim a convite, eu vim passear porque eu vim a convite da minha prima. Aí ele me perguntou, mas você tem alguma coisa da sua prima? Eu falei, eu tenho, a carta convite. Aí eu peguei, estava na última folha, eu tirei a carta convite, que é o documento do CEF, que é um documento que a minha prima preencheu, tudo certinho, tem todo um trâmite, que é um convite dela para que eu viesse para Portugal, com as datas de chegada, de saída. Aí eu apresentei, tá aqui, você veio com a carta convite, ok. Então tá bom, então tá tudo certo. Então você vê, essa é tua prima? Sim, eu tinha os documentos, uma cópia dos documentos dela também, né, que para comprovar, caso me perguntasse, mas é tua prima, como assim é tua prima? Então assim, o teu discurso tem que ser muito real, muito verdadeiro, você não pode chegar aqui e falar mentira. E daí eles viram a carta convite, ok, eles contaram no meu caso eles contaram o dinheiro que eu tinha levado tudo em espécie, né, eles pediram, você trouxe dinheiro? Trouxe, estava marcado naquela folhinha. Quanto você trouxe? Trouxe X. Podemos contar? Sim, pode contar. Eles pediram permissão para contar, começaram a contar. Quando eles já viram que era uma quantidade suficiente para eu me manter dentro dos dias que eu tinha programado, dentro da passagem que eu tinha programado, dentro de tudo aquilo que da viagem como um todo, ok, tá tudo certo, bateram o carimbo no passaporte, emitiram um documento comprovando que eu fui para a salinha, eu tenho até hoje guardado esse documento, comprovando o porquê que eles perguntaram, dentro da lei tal, que eles pediram tal, beleza, você tá liberado. Aí foi a questão de que eu perdi o voo, porque demorou ali, foi uma coisa um pouco demorada, e daí teve aquele perrengue no voo, mas foi essa a situação. Legal. Pessoal, lembrando o seguinte, vou falar novamente, sem querer ser cansativo ou taxativo, mas uma realidade. Olha só, Portugal e Brasil têm um tratado de amizade. Todos os cidadãos podem entrar em um país ou no outro como turista e passar por um período de 3 meses. Se desejar ficar, fica por 6 meses, ok? E o que acontece? Por mais que o Cassiano estava com carta convite, sempre o objetivo de quem não vem com visto de estudante ou algum outro tipo de visto é entrar como turista. E aí volta o início da nossa fala, porque a gente fez uma estratégia aqui
como se fosse de trás para frente. Nós dizemos que ele conseguiu trabalho, só que ele realmente veio como turista e desejou ficar depois de algum momento no país, tá certo? Por mais que ele tinha pensado com a família, por mais que ele tinha se organizado com a prima, o objetivo dele de chegar no país foi como turista. Porque se a gente não pensar como turista, de repente vem aqui e se frustra, entendeu? E até porque a autorização que nós temos de entrar no país é como turista. Sim. Porém, tem essa questão, essa permissão de, se você gostar do país e desejar permanecer, aí sim, aí pode ir atrás de um trabalho, pode tirar o número da identificação fiscal, que é o contribuinte. Aí, junto com a empresa, o trabalho, um contrato de trabalho, vai sair o número da segurança social. Isso. O que é o NIS, muita gente fala NIS, mas é o número da segurança social. Então, o objetivo primeiro é vir como turista, que é o processo legal entre os dois países. Desejou ficar, aí corre atrás dos documentos necessários, dentro da lei, dentro das regras, tudo certinho, e fique em paz. Conforme nós costumamos a dizer, até nos nossos grupos, assim, Portugal é um país muito bom, é uma bênção também para muitos imigrantes, do jeito que os imigrantes também é uma bênção para Portugal. Então não tem esse receio, esse medo de deportação, de voltar para o país, só se a pessoa aprontar. Se é uma pessoa de bem, uma pessoa honesta, segue dentro das leis, vai conseguir viver em paz, aguardar o processo de regularização, que é diferente de ilegal e irregular, que eu já compartilhei com vocês, já ensinei no vídeo que tem no nosso canal, falando sobre o meu processo de regularização. O Cassiano falou, ele entrou pela porta da frente. É o que? Ele não veio ilegal, o país sabia que ele também já estava aqui, os órgãos da nação sabia que ele entrou, a questão do passaporte, a questão do território europeu. Então essa é a questão, vir como turista. Gostou? Pode fazer a manifestação de interesse, porque depois de 3 meses, a pessoa continua com o desejo de morar aqui, ela pode renovar por mais 6 meses. E nesse processo, junto com esses documentos, faz a manifestação de interesse, desejando ficar no país, e segue a vida normal. Só não está mais no Brasil, está em Portugal, vai conseguir em breve um trabalho, vai conseguir em breve alugar uma moradia e segue a vida. Se tiver filhos, se programa aí para a questão da educação e vamos seguindo firme. Isso mesmo. Certo, Cassiano? Certo, é isso aí. E agora, para a gente fechar aqui, Cassiano, o que você fala aí dos seus primeiros dias? Que é não é o principal, porque tudo foi importante aqui, mas para a gente fechar aqui, em certo sentido, fechar na parte A, como que tá sendo os seus primeiros dias aí? Conta um pouquinho pra gente. Olha, os meus primeiros dias, eu vou resumir em algumas poucas palavras. Difícil, porém muito, mas muito recompensador. É um momento que você se vê numa situação que você não tem domínio, mas que se você tem foco, se você tem planejamento, se você tem a cabeça em Deus, pedindo orientação, se você tem uma vontade, você fazendo as coisas tudo certo, tudo vai dando certo. Então os meus primeiros dias foram, às vezes de ansiedade, às vezes de, puxa, o que eu estou fazendo aqui? Que isso acontece com todo mundo fica perdido. No meu caso, deixei minha família no Brasil, deixei um filho pequeno no Brasil, deixei minha esposa no Brasil, que eu sinto saudades. E assim, você tem que vir preparado mesmo. Eu vim, tô aqui, tô lutando, dando um passo de cada vez, sem atropelar nada, dentro do que preconiza a legislação portuguesa, dentro daquilo que você consegue fazer, para você não dar um passo maior que a perna. Então assim, a minha visão desses meses agora, que eu posso falar meses, né, porque 2 meses e tal já é um pouquinho, assim, é de gratidão. Foi uma coisa difícil, é complicada, é um momento muito angustiante algumas vezes, mas vale a pena, simplesmente valeu a pena. Ótimo, muito bom. E nesse contexto, pessoal, a gente nunca pode se esquecer da direção de Deus. E nós, como brasileiros, aquele povo acolhedor, aquele povo recepcionista, de tratar também de fazer boas amizades. A gente sabe a diferença da cultura europeia e a cultura brasileira, certo? Mas, sendo coerente, com cuidado, com honestidade,
vem a importância dos bons relacionamentos, das boas amizades, Sim, né, Cassiano? inclusive com os portugueses também. Os portugueses eles são mais fechados, mas como você demonstra que você é uma pessoa sincera, que é uma pessoa idônea, que é uma pessoa correta, você vai conquistando o teu espaço, você vai aprendendo com eles. E assim, eles vão pegando confiança e vão vendo que você é uma pessoa bacana e você vai criando esse teu ciclo de amizades, as pessoas que você conhece. Isso é legal, muito bom. Isso mesmo, isso é importante, pessoal. Agora, pra gente fechar mesmo, Cassiano, com chave de ouro, qual é a palavra de incentivo que você deixa aí pra família imigrante de valor e todos os que estão acompanhando esse vídeo agora nesse momento? Olha, a palavra que eu tenho para vocês é assim, foco, perseverança, fé em Deus e se mantém firme, se planejem muito, muito. Eu acho que imigrar começa no Brasil, começa com você lá atrás, comprando uma passagem, fazendo o passaporte. Isso já é um passo da imigração, isso já é o teu iniciar da imigração. Então assim, mantenha o teu foco, mantenha a cabeça sempre focado naquilo que você vai querer, que você está buscando. Tem isso em mente no seu coração. E quando chegar aqui, aquilo que o Maurício fala, olhos de águia. Olhos de água. Aproveita a oportunidade quando você vê um emprego, alguma coisa, mete a cara, faz. Não é, puxa, não era aquilo que eu achava. Faça, comece, depois você vê um outro trabalho que você começa a se encaixar melhor ou que consegue desenvolver melhor. Então a palavra que eu dou pro imigrante de valor é foco, força e fé. Legal. Ô Cassiano, você gosta de ler pelo que a gente já tem conversado. Sim. Você indicaria algum livro aí para os imigrantes de valor? Olha, eu tenho vários livros, tem livros de financeiros que eu tenho lido bastante, porque eu tenho, lógico, além da Bíblia que você tem que ler e você tem que pedir a direção de Deus, eu tenho alguns livros que eu tenho vários, assim, que eu tenho lido bastante de finanças, eu tenho focado bastante de finanças. Então lembrando, pessoal, o primeiro livro principal é o livro dos livros, a Bíblia, sim, ok? Sim. Mais um livro agora no segundo nível. Que livro você poderia indicar aí? Tem um que eu tô lendo de finanças lá, que tá sendo muito bom, puxa vida, eu leio. É um do cara que acontece na Babilônia, que os caras da Babilônia. O Homem Mais Rico da Babilônia? Isso, o Homem Mais... Eu ganhei da minha cunhada, inclusive, esse livro quando eu tava vindo para cá, O Homem Mais Rico da Babilônia, que assim, ensina você a como fazer o teu dinheiro render. Aqui em Portugal, você tem que ter também essa característica de saber gastar. Você tá ganhando em euro, mas você acaba se vislumbrando, tô ganhando e vou gastar. Não. Calma, você tem que ter um foco, você mantém, olha, você vai ganhar X, mas você vai gastar isso, vai fazer aquilo. Então o que eu tô lendo agora, o que eu tô nesse caminho agora, é na parte de finanças, de você saber ganhar, mas saber usar esse dinheiro também, para que você tenha condições de viver aqui numa qualidade de vida tranquila. Então lembrando, pessoal, o livro que o Cassiano indica é O Homem Mais Rico da Babilônia. Isso um mesmo. livro top, muito bom. Confirma aqui com ele a indicação, tá certo? E vamos encerrando por aqui com essa paisagem linda, pessoal. Olha só, como de costume, eu vou fazer um 360 aqui para vocês, junto com o Cassiano aqui, ó. Olha só. Olha só essa paisagem aqui, pessoal. Aqui é Vila Moura. Nós estamos na Vila Moura, tá certo? Eu já gravei um vídeo aqui nessa região também. E olha que interessante a paisagem, o pôr do sol. A gente pegou o finalzinho porque ele estava reluzente aqui na câmera. Mas a paisagem aqui é linda. Tá bom, pessoal? Obrigado por ter nos acompanhado até esse momento, tá? Não se esquece de compartilhar esse vídeo. Deixa aquele like aí para fortalecer. E principalmente, se inscreve no nosso canal. E estamos juntos. Em breve nós vamos continuar com nossos projetos. Na verdade, a introdução ela foi diferente, mas vamos fazer a final aqui com esse objetivo. Hoje, um spoiler. Hoje nós estamos lançando o nosso podcast da família Imigrantes de Valor. Em breve você vai receber o nosso convite, a oportunidade de contar aqui a sua história para muitos imigrantes de valor, tanto em Portugal como ao redor do mundo. Nós vamos adiantar aqui para vocês, mas hoje inicia o podcast Imigrante de Valor. Deus abençoe, pessoal, e até o próximo vídeo. Um abraço, até mais.